que eu vou apresentar um pouco aqui de uma das ferramentas que a gente usa aqui na parte de automação junto às operações da NTT Data, né? Essa é uma ferramenta de automação para geração de código, tá? Tanto código quanto documentação, ela pode gerar código para qualquer linguagem, né? Desde que seja texto ou documentações também baseadas em texto. Então, a gente tem uma flexibilidade enorme aqui de trabalhar com ela, tá? Ela é uma ferramenta que funciona num conceito bem próximo ao que a gente encontra na industrialização, né? Então, é uma ferramenta que a gente cria pipelines, né? Então, nesse pipeline, eu adiciono etapas, né? Então, o que eu vou fazer em cada etapa? E cada etapa, ela corresponde a um plugin. O que seria um plugin? Se a gente for pensar, por exemplo, num conceito de um rio, né? Um rio, uma correnteza, a gente pode encarar um plugin como um filtro, né? Então, em cada etapa, né, dessa corrente, a gente vai filtrando, até chegar ao objetivo final. E no caso, por exemplo, de uma geração de código, o objetivo final seria o código gerado ali da maneira que eu preciso para fazer da maneira que eu preciso para o desenvolvimento final, tá? Então, aqui é a carinha dela, né? A home. E aqui vocês veem que eu tenho, né, um pipeline, inclusive, criado aqui de microserviço, tá? E onde que a gente cria aqui, né? Basicamente, a gente pode criar um pipeline novo aqui, só para mostrar um pouco do conceito, né? Eu posso criar um pipeline aqui, tipo demo, né? Esta é uma demonstração. E quando eu crio, né, esse pipeline, aqui eu tenho a parte de customização, onde eu vou customizar o que esse pipeline vai fazer. Então, aqui é aquela parte que eu comento, né, sobre os plugins, e eu vou definindo as etapas, né? Então, vamos pensar, numa geração de código, o que a gente tem? A gente sempre tem uma entrada, né? Seja ela uma documentação em que o cliente envia, seja ela uma documentação de serviço, por exemplo, um Swagger, ou pode ser a conexão de um banco, né, as tabelas de um banco de dados. Então, você pode definir exatamente o que você vai querer. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer uma leitura de arquivos locais na minha máquina, né, para ler um JSON, alguma coisa do tipo, e eu posso definir um nome, né, step1 leitura. Então, eu vou fazendo todas essas criações, né, e como eu disse, né, colocando esses filtros, filtrando a informação, para no fim gerar um código ou uma documentação. Então, assim, na prática, claro, o que a gente faz aqui é toda uma configuração à medida, né, configura um projeto a projeto, né, porque cada um tem suas particularidades, e define o que vai ser a entrada, como que a gente vai trabalhar com os plugins, e qual que vai ser a saída, né, que código que a gente quer gerar, tá? E aí, com isso já criado, isso facilita muito o meu dia a dia. Por exemplo, vou demonstrar esse aqui, ó. Esse aqui é uma geração de um microserviço, né, então ele lê uma entrada, que é um JSON, esse JSON é o que o projeto hoje ele recebe, né? Depois ele faz uma normalização de dados através de alguns scripts, faz a criação de uma estrutura, né? O que seria essa estrutura? O archetype do projeto, então arquivos de configurações, arquivo Docker, tudo que você precisa ali para já sair com o projeto compilando, né? E por último, eu defino uma etapa de geração de código Java, né? Onde eu defino exatamente o código que vai ser gerado. Então, eu não vou criar só a arquitetura do projeto em si, eu vou gerar realmente código funcional para o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, sempre que ele vai criar um serviço novo, ele faz um apontamento para o arquivo que ele vai ler, né? Então, por exemplo, eles têm um novo modelo de dados, ou um serviço X que eles vão criar, e aqui, né, nada mais que ele vai fazer, ele vai executar o pipeline, que isso vai rodar, e no fim, vai gerar a minha estrutura de projeto, né? Então, aqui ele está processando todos os arquivos, ó, ele executou com sucesso. E aqui, ó, vou abrir o Visual Code, e vocês veem que ele criou toda a estrutura do meu projeto, né? Então, aqui eu venho em saída, ó, e eu tenho já o Git, o ponto da aplicação, os arquivos que eu preciso do Docker, do Postman. E se eu vier em Source, eu consigo visualizar o código do meu controller, do meu service, tudo que eu já preciso para estar criando esse microserviço, tá? Exatamente na arquitetura que a gente definiu no momento que a gente criou esse pipeline. Então, quando eu apliquei, esse aqui ele aplicou essa entrada, ó, vocês veem que ele, né, tem algumas definições de como o serviço vai ser, e aí ele aplica a minha saída, tá? Então, assim, é um pouco, né, do IOC aqui, um exemplo bem simples, que a gente consegue automatizar a geração de código no dia a dia, né, códigos repetitivos, códigos que oneram, que a gente não precisa, que oneram o trabalho, que a gente não precisa, de certa forma, ter um conhecimento para escrever eles, né, a gente realmente precisa só codar. Então, é uma ferramenta de grande auxílio.
E aí, relembrando, né, a gente pode gerar código, documentação, ou qualquer coisa do tipo que seja baseado em texto, tá? Arquivos de configurações, etc.